Olá para todos os usuários do programa Loca-Roupas, sejam bem-vindos à segunda parte então da videoaula sobre controle de produção e de primeiro uso. Então, eu me chamo Daniel Martins, sou desenvolvedor e implementador do programa Loca-Roupas e vou dar continuidade então à videoaula sobre produção. Na última videoaula nós vimos aqui um aluguel, onde nós cadastramos um aluguel de primeiro uso noivo e informamos aqui algumas medidas para a produção. Abordando um pouquinho mais sobre o controle, a situação da produção aqui. A situação da produção, ela tem por objetivo guiar o gerente de produção ou a pessoa que gerencia a produção dos vestidos, das roupas, para saber em que situação está ou com quem está, sob a responsabilidade de quem está aquela roupa. No botão 3 pontinhos nós temos algumas situações já cadastradas. Então, por exemplo, a roupa ela começa no corte, depois ela vai para a costura e para bordado. Aqui na situação é possível, por exemplo, cadastrar várias situações e atribuindo inclusive o nome. Por exemplo, o corte, Juliane. A costura é da Beth. O bordado é da Janete. E conforme essa roupa ela vai passando de mão em mão, o gerente de produção ele pode vir aqui e alterar essa situação para que possa sair nos relatórios qual que é a última situação que está aquela roupa. Mais adiante nós vamos ver um relatório em que o gerente ele pode tirar um relatório pensando assim, bom, os vestidos que eu tenho que entregar semana que vem, qual é a situação deles? Já estão prontos? Já não estão? Falta muito? Então ele vai poder ver no relatório assim. Cada vez que você muda a situação da produção, aqui em cima nós temos um histórico que armazena a data dessa mudança. Então fica como assim, dia 24/2 ele entrou em aguardando dados e no mesmo dia ele já foi para o corte. Por exemplo, né? Aí lá na outra data ele mudou, ele ficou 24/2 ficou no corte, daí lá no dia 25 ele foi para a costura. Lá no dia 26 ele foi bordado, por exemplo, né? E você tem uma noção de quando as situações elas foram sendo alteradas, foram mudadas. Essa é uma das finalidades da situação da produção também. Você controlar o status da produção daquela roupa. Agora uma coisa interessante também com relação à situação, nós temos aqui, por exemplo, o corte da Juliane. Algumas lojas, as pessoas que fazem parte da produção são funcionários, são colaboradores. Em outras lojas, essas pessoas são terceirizadas. E aí é feita uma negociação com aquela pessoa para que ela faça o determinado trabalho e aí é feito um pagamento para ela. E na verdade tudo isso acaba influenciando no custo daquela produção. E no programa Loca-Roupas a gente pode controlar esse custo também. Então, nesse botão aqui, ao lado, que é o módulo de controle financeiro da produção, nós conseguimos fazer aquela situação de produção ficar atrelada a um custo. Então você tem como saber quanto você já combinou com aquela pessoa, quanto você já pagou aquela pessoa e quanto ainda falta pagar para aquela pessoa. Clicando aqui nesse módulo, nós temos o controle financeiro da produção desse vestido. Ok? Então, funciona assim. Quando você insere um novo registro, você pode fazer uma descrição. Você vai dizer qual fase é. E essa fase você pode amarrar ela com uma conta de despesa. E você pode ter uma conta de despesa com o mesmo nome da fase.
Por exemplo, o vestido está... Em que fase está o vestido? Está no corte com a Juliane. Então você pode ter uma conta financeira de despesa que é o corte da Juliane, o quanto ela custa. E aqui você pode informar também quando que a Juliane vai entregar esse corte, ou quando ela entregou. E quanto eu combinei com a Juliane. E eu posso informar também quanto eu já paguei para ela. E assim o programa vai calcular um saldo que é necessário ainda pagar para a Juliane. Né? Se você pode ter por prática, colocar as combinações que você faz com cada fase, com cada pessoa que faz parte, que tem parte na produção do vestido. Assim, depois você pode ter um controle do quanto você tem planejado para gastar com esse vestido, quanto você já gastou e quanto ainda falta gastar. Tanto no vestido no aluguel inteiro, quanto na fase específica. Você pode filtrar a fase específica ou por fase ou por despesa. Essa despesa aqui, a fase, é o mesmo cadastro lá do 3 pontinhos lá que tem as fases de produção. E o despesas são as contas financeiras que nós temos lá no fluxo caixa. Para quem já viu o vídeo que fala sobre demonstrativo de caixa, sabe para que servem essas categorias de despesas aqui, que são contas financeiras onde a gente aloca os custos, não só da produção, mas do fluxo de caixa. E aqui nós podemos agrupar uma conta de despesa que é referente à produção, para você saber quanto você gasta de produção no mês. Se ele tiver um grupo, vai aparecer naquele demonstrativo caixa, senão não, né? Uma coisa interessante também que pode ser feito, você pode saber que esse valor, ou que esse saldo, você pode enviar daqui para o caixa. Esse valor que foi pago para a pessoa, você vai enviar daqui uma saída de caixa lá no para que ele apareça lá no caixa essa despesa que foi paga. Ok? É possível excluir, é possível editar, é possível inserir também outros registros. Mas esse aqui é o custo. Aqui na tela inicial do programa, nós temos esse botão custo de produção, onde esse botão custo de produção, você pode filtrar a situação da produção, onde você vai ter todo o custo que você tem para aquela pessoa. Por exemplo, você quer saber, bom, a Juliane ela faz corte, quanto que eu ainda devo para a Juliane e quanto a Juliane me deve em termos de produção. Então você vem no custo de produção, seleciona o corte da Juliane, e aqui, através dessa tela, o programa vai lhe mostrar quais os aluguéis que a Juliane está envolvida, quanto você tem para pagar ainda para a Juliane, quanto você já pagou com a Juliane e quanto está planejado pagar somente com a Juliane, somente nesse corte. Compreendeu? Então você controla o custo da fase de produção por aqui também. Além de ser lá no aluguel, mas aqui também. E daqui, essas despesas elas já caem, já podem ser enviadas para o caixa. Eu vou gerar uma saída de caixa aqui. Ó. E ela vai sair aqui. Ó.
nas despesas lá do caixa. Então, além de você controlar, você informar a situação de da produção daquela roupa, você consegue alocar o custo dela no programa para que possa ser em relatórios depois. Ok? Bom, e como que você sabe a situação desse vestido, onde vai influenciar tudo isso? Aqui nos relatórios gerenciais, nós temos aqui dois relatórios importantes. O primeiro que eu vou falar é esse, roupas por data de retirada. O roupas por data de retirada, ele vai fazer uma busca no banco de dados e vai lhe retornar somente as roupas que estão prestes a ser retiradas e vai mostrar qual que é a situação delas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma busca aqui, ó, de hoje até lá para frente. Primeiro uso. O que eu tenho de primeiro uso nesse período? Eu sei que eu tenho o cliente teste, que ele tem o primeiro uso noiva, o evento é nesse dia e a retirada é nesse dia. Então, mas qual é a situação do vestido? Aqui, ó. Ele está pro corte com a Juliane. Então, mas ele tá mesmo? Vou lá falar com a Juliane e ver se tá lá. Daí ele chega lá e diz assim, não, já passei pra Beth, pra bordado. Aí você vai lá e muda a situação. Mas assim, você tem esse controle. Se você quiser filtrar, você pode filtrar somente a fase ou somente a roupa. Para tentar achar ela o mais rápido possível para saber em que pé anda. O roupas por data de retirada, ele considera esse campo data de retirada do aluguel. Esse aqui. E tem o outro também, que é o roupas por data de evento. O roupas por data de evento, ele segue o mesmo padrão do roupas por data de retirada, só que daí ele considera a data de evento. Ele vai mostrar também, só que daí considerando só a data de evento. Daqui também já é possível, daqui mesmo você já pode abrir o aluguel, já pode mudar a situação aqui. Imprimir de novo a folha lá do controle do primeiro uso e pronto. Esses aqui são relatórios importantes para a gestão então do primeiro uso. Outro relatório importante também é esse aqui, ó, itens a comprar e a receber. Lembra que lá no primeiro uso nós colocamos alguns itens que é necessário comprar? Então o seu gerente de produção vai fazer o pedido da semana. Ele vem aqui nesse relatório, itens a comprar e receber. E ele quer saber tudo que já foi pedido. O que falta pedir ainda. Ele sabe que nesses aluguéis, para o cliente teste 1, para o cliente teste 2, ele tem que pedir. Ou o que falta receber. O que já foi pedido e falta receber. Ele pode imprimir essa lista. Para controle próprio. E aí na listagem ele vai agrupar por tecido. E o total da metragem, ou o total da quantidade. Por exemplo, cetim branco. Eu tenho 2 aluguéis que precisam de cetim branco. Então, embora eu tenha colocado 20 metros em um aluguel, eu tenho 2 lá do outro. Então eu vou pedir 22 metros de cetim branco. Ok? Esses aqui então são relatórios referentes que são referentes à produção. Tá? Depois nós temos aqui o relatório gerencial, que é faturamento por tipo de roupa. O faturamento por tipo de roupa ele tem por objetivo lhe responder a seguinte pergunta: vale a pena para mim fazer primeiro uso? Ou qual dos tipos vale mais a pena para mim? Vale mais a pena para mim fazer aluguel de festa?
de noiva, de aia, de debutante. Então esse relatório ele faz uma comparação entre os tipos, né, baseado no seu faturamento, no seu aluguel periódico, né, e vai fazer um ranking de qual você mais utiliza. Aí você utiliza esse relatório aqui junto com o demonstrativo caixa lá e juntamente com os outros relatórios, e você vai chegar à conclusão se vale a pena você fazer primeiro uso ou não, ou vale a pena terceirizar, conforme a sua demanda. Vai daí da sua gestão daí, né? Também nós temos esses outro relatório aqui, ó, controle de entrega de roupa. O controle de entrega de roupa, ele tem por objetivo você criar uma agenda das vezes que o cliente vai ter que vir. Selecionando um período, algumas lojas utilizam semanal e existe uma pessoa lá na frente que fica recebendo os clientes. Quando essa pessoa recebe o cliente, ela olha nessa agenda ver se ele está realmente agendado, ou ele já sabe antes quem que ele tem que receber e quem que vai retirar e a hora que vai retirar, quem que vai provar. Qual que é o contrato de locação dessa pessoa? Se é primeiro uso ou não. Ele vai agrupar por dia todas as pessoas que tem que vir naquele dia, vai colocar aqui a hora e se foi agendado hora de prova e hora de retirada, ele vai colocar aqui. Ok? Bom, então esse era é assim que se controla então, o que se utiliza o programa Loca Roupas para o controle da produção e para a gestão também, né? E de uma maneira fácil você vai conseguir estar gerenciando a produção. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Dúvidas e sugestões, não deixe de mandar e-mail, né? Você pode usar o botão feedback do site ou também enviar e-mail lá para suportdev@devsoftstudio.com.br, que é esse que está aqui embaixo, ó. E aí o mais rápido possível alguém estará respondendo o e-mail para você. Ok? Por enquanto é só. Vou ficar por aqui e até um próximo vídeo. Até o momento pela sua atenção. Muito obrigado.